Muito bom dia a todos vocês ouvintes. Graça e paz a você, meu irmão, a você, minha irmã. Que Deus ele possa te dar um dia abençoado. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Se você está aqui, meu querido irmão, nesta manhã, para receber uma mensagem do Senhor, você está no lugar certo. Deus, ele me revelou algo, irmão, sobre o que está passando na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês o problema e a causa desse problema. Deus, ele sabe que muitos de vocês estão passando por uma preocupação excessiva. Você está preocupado com as coisas que ainda vão acontecer. Para falar a verdade, você tem se preocupado muito com os planos de Deus na sua vida. Não é uma preocupação qualquer, mas sim aquilo que Deus ele tem para você. Você pensa qual é o plano de Deus para sua vida e às vezes você se desgasta muito pensando nisso. Irmãos, nós sabemos que Deus ele tem um plano para cada um de nós, não é verdade? Deus, irmãos, ele tem um projeto de vida. Ele já tem tudo arquitetado, ele já tem tudo planejado. Eu acredito que você já saiba disso. E pelo fato de você saber disso, você fica a todo tempo, a todo momento, pensando qual é o plano que Deus ele tem para você. O que Deus ele vai fazer? Qual vai ser o próximo passo que Deus ele vai operar na sua vida? E isso, irmãos, tem te tomado muito o seu tempo. Isso tem causado em você uma preocupação. Mas, meu irmão, meu querido ouvinte, nem tudo que Deus ele vai fazer na nossa vida, ele vai nos revelar. Para falar a verdade, irmãos, a grande maioria daquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida, ele não vai nos mostrar. Ele pode, irmãos, muitas das vezes mostrar sim algumas coisas, algo que vai acontecer no meio do caminho ou no final. Mas, irmãos, Deus ele não vai falar tudo o que ele vai fazer na nossa vida. E nós não podemos ficar preocupados com isso. E para falar a verdade, irmãos, é até melhor nós não saber de tudo, porque não ia ter graça, não é verdade? Como é que uma pessoa ia se sentir feliz sabendo tudo o que vai acontecer na vida dela? A nossa vida, ela não teria muito sentido se nós soubéssemos de tudo o que ia acontecer conosco. Irmãos, vamos ser sinceros, é muito melhor que o plano da nossa vida esteja nas mãos de Deus, porque se estivesse na minha ou na sua mão, talvez não seria um plano muito bom, não é verdade? Irmãos, é melhor que esteja nas mãos de Deus, porque Deus ele sabe como fazer. Deus ele sabe como trabalhar. Se talvez o plano da sua vida estivesse nas suas mãos, talvez se tivesse no seu domínio o plano da sua vida, não sairia tão bem quanto o plano que Deus ele tem para você. Por isso, irmãos, é muito melhor deixar nas mãos de Deus, porque assim nós não vamos ter a preocupação de entender como vai ser o nosso futuro, de calcular o próximo passo, o que nós vamos fazer. Não, irmãos, deixe isso nas mãos de Deus, porque vai ser muito melhor. Irmãos, não é que você tem que agora cruzar os braços e não fazer nada. Não, é lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas quanto aquilo que Deus ele tem para nós não devemos nos preocupar, porque Deus ele está cuidando de tudo. Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem na Bíblia que vai falar acerca de uma parábola. Jesus ele fala essa parábola que vai nos ajudar a entender o que Deus ele está fazendo na nossa vida. Acompanhe comigo, irmãos, essa parábola que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, que vai dizer o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: O reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinavam e cresceram sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto, primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente
os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Olha só, irmãos, que parábola interessante que Jesus ele vai nos dizer. Ele fala, irmãos, que o reino de Deus se parece, em outras traduções vai dizer que é semelhante a um lavrador que lançou a semente na terra. Irmãos, quando um agricultor, quando um lavrador ele lança a semente na terra, ele não fica ali 24 horas por dia vendo como a semente ela vai crescer. Ele não fica ali vigiando, olhando. Ele não fica desenterrando a semente para ver se ela está ou não crescendo, se ela já passou pelo processo de criar raízes. Não. Irmãos, o lavrador, o agricultor, o que que ele faz? Ele planta a semente no chão, ele rega e depois ele vai embora. Ele entende que a parte dele ele já fez. Agora o solo e a semente, por si própria, vai fazer a parte dela. Não precisa dele fazer mais nada. A parábola mesmo, ela vai nos dizer que enquanto se passam dias e noites, a semente ela germina e ela cresce, sem o agricultor saber disso. Ou seja, não cabe a ele, irmãos, entender como funciona o processo de crescimento. Não, isso, irmãos, vai acontecer naturalmente. É por isso, irmãos, que nós não devemos nos preocupar com o futuro. O futuro, irmãos, está na mão de Deus. O plano que Deus ele tem para a sua vida vai se concretizar naturalmente. Aos poucos, irmãos, você vai ver as coisas acontecendo. Você tem que ser igual o agricultor, que lança a semente no chão e deixa a terra fazer o trabalho dela, deixa a semente fazer o trabalho dela. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não fique preocupado, não fique ansioso, porque se você, irmãos, entregou a sua vida para Deus, a partir desse momento que você entrega a sua vida para Deus, você deu permissão para Deus trabalhar na sua vida. E a partir desse momento que você entregou sua vida para Deus e deu a Ele permissão para trabalhar na sua vida, pode ficar, irmãos, tranquilo, que Deus ele vai fazer. Não precisa de você ver, não precisa de você ficar preocupado, não precisa de você ajudar a Deus. Tem muitas pessoas que gostam de dar uma ajudinha para Deus, mas não, irmãos, não precisa. Quando Deus ele falou para Abraão que Abraão seria pai de multidões, que Abraão teria um filho, e mesmo Abraão, com a idade avançada, ele e a sua esposa, e além de tudo, Sara, que era a esposa de Abraão, também era estéril. Irmãos, quando Deus ele fez essa promessa a Abraão, Abraão ele não ficou preocupado como isso iria acontecer. Ele simplesmente confiou. Mas Sara não. Sara, a esposa de Abraão, ficava preocupada. E ela tentou dar uma ajudinha para Deus. Mas essa ajuda que, na verdade, acabou atrapalhando, né? Sara falou para Abraão se deitar com a sua serva, para que, dessa forma, ele tivesse um filho com ela. Só que Deus, irmãos, ele falou com Abraão que ele teria um filho da sua esposa Sara. Só que pela preocupação de Sara, pela ansiedade de Sara, Sara acabou cometendo um erro, né, ao falar para Abraão se deitar com sua serva. E acabou, irmãos, ali trazendo muitos conflitos para a família. Então, irmãos, apenas confie. Confie que Deus ele vai fazer a parte dele. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão me ouvindo que têm promessas de Deus. Eu sei que Deus, ele já usou pessoas para falar com você, os sonhos que ele tem para a sua vida, o projeto que ele tem para a sua vida. E talvez você tenha pensado muito sobre isso, a respeito disso. Você não sabe como isso vai acontecer, você não sabe como isso vai se materializar, mas a palavra de Deus para você nessa manhã é: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé. Eu vou orar por você. Vou pedir a Deus para que Deus coloque essa palavra no seu coração, tudo que foi falado aqui neste momento, e que Ele venha te dar tranquilidade para você poder seguir em frente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus
e eterno Pai, aqui neste momento eu entrego a vida deste ouvinte, desse irmão, ó Deus, que ouviu essa mensagem. Deus, eu oro por este ouvinte que está com o coração apreensivo, que está, ó Deus, preocupado com os planos, com os projetos que o Senhor tem para ele. Ó Deus, nós sabemos que o amanhã ele só pertence ao Senhor. E assim como um agricultor, ele não sabe o processo de crescimento de uma semente no solo. Assim, ó Deus, nós não devemos ficar preocupados com o que o Senhor tem para nossas vidas, com o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Porque isso, ó Deus, só pertence a Ti. Esse papel só pertence ao Senhor. Deus nos ajude a confiar no Senhor. Porque na tua palavra está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, quando nós ficamos preocupados, na verdade nós estamos demonstrando incredulidade. E nós não queremos, ó Deus, ser pessoas incrédulas, não. Nós queremos confiar, nós queremos acreditar naquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu sei que tem ouvintes, tem pessoas aqui que receberam muitas promessas, muitas profecias. O Senhor usou pessoas para falar com esse irmão os sonhos, os projetos que o Senhor tem para ele. Mas esse ouvinte, ele tem olhado para um lado e para o outro, e ele não sabe, ó Deus, como essas coisas vão acontecer. Mas eu peço a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha nos dar a fé de Abraão. Abraão, ó Deus, que acreditou que ele seria pai, mesmo com a idade avançada, mesmo com a sua mulher estéril. Abraão, ó Deus, acreditou na promessa que o Senhor tinha para ele. Ó Pai, nos dê essa fé também, para acreditar, mesmo não tendo um cenário favorável, mesmo que neste momento nós não estamos vendo nada acontecendo, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel. Nos ajude a continuar acreditando, porque o Senhor se agrada daquele que permanece fiel até o fim. O Senhor se agrada daquele que permanece acreditando até o final. Deus nos ajude a acreditar até o final. Que por mais que o cenário seja um cenário onde nada esteja acontecendo, que ainda assim a nossa fé venha permanecer inabalável. Porque no momento certo, ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai operar um milagre. Deus, é essa oração que eu faço neste momento. E desde já, ó Deus, te agradeço, crendo que o Senhor está cuidando de nós. É isso, ó Deus, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Antes, irmãos, eu queria pedir a você um favor. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe, irmãos, também o seu gostei, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Pessoas, irmãos, que precisam ouvir uma palavra diretamente do céu. E você pode estar ajudando esse vídeo chegar a esta pessoa. Quando você compartilha, quando você curte, você está ajudando esse vídeo a alcançar essas pessoas. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.